A paz do Senhor, irmãos. Boa tarde, bom dia ou boa noite. Que Deus abençoe e esteja convosco por mais esse dia, por toda esta semana que passamos. Estou aqui numa sexta-feira, provavelmente postarei esse vídeo exatamente nesta sexta-feira mesmo. E olá para você que está me assistindo, não sei se é a primeira vez que você me assiste. Eu costumo fazer meus vídeos mais andando assim, geralmente. Às vezes eu faço num local parado, mas o que importa é eu espalhar a palavra, que é isso que eu vim aqui fazer. Vim trazer uma palavra de conforto, porém também um ensinamento muito importante que a Bíblia nos enfatiza muitas das vezes e devemos nos atentar a isso. Fiz umas anotações que eu falarei para vocês sobre elas, que eu achei muito interessante, e lerei Isaías 50, é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, adoro falar sobre ele, e lerei versículos 10 e 11. Me acompanhe na leitura. Quem há entre vós que tema a Jeová e ouça a voz do seu servo? Quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no nome do Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Eis todos vós que acendeis fogo e vos cingis com faísca. Andai entre as labaredas do vosso fogo e entre as faíscas que acendestes. Isso vos vem da minha mão, e em tormentos jazereis. Irmãos, e é lindo. Por que eu gosto muito de Isaías? Porque fala coisas lindas. Eu amo ler e estudar este livro. Fala coisas que nos ensina, que nos conforta, que realmente nos ajuda em toda a nossa vida. E essa palavra que eu li para vocês agora, quantas vezes, desculpa se tiver barulho do lado da rua, mas quantas vezes nós nos prendemos naqueles momentos de escuridão? Está tudo difícil, a gente não sabe o que fazer, a gente não tem luz para seguir. A gente está simplesmente sozinho. Assim como falou, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, aquele momento que a gente não sabe o que fazer, não tem escapatória, a gente não sabe nem para onde olhar, de tão difícil que a gente está se encontrando. Porém, Isaías seguidamente já diz que quando este momento chegar, a gente deve confiar no Senhor e firmar-se sobre Deus. E por que ele fala isso? Porque é óbvio, meus irmãos, só existe nosso Deus e só Ele nos dá a fuga, não só sobre nossos medos, mas também sobre nossas inseguranças, sobre nossos inimigos, sobre tudo. O Senhor é o único que nos dá fuga e escapatória, porque Ele é Pai e Ele é misericordioso. E mesmo que você erre ou fique distante dele, naquele momento que você ficar com medo, estiver perdido, ele vai estar lá com você. Só está esperando você buscar e firmar-se seus pés nele, porque o Senhor quer te ajudar. Tenha certeza disso. Não importa quantas vezes você errou, pecou, você tem a chance, enquanto Jesus não voltar, de se arrepender e se entregar completamente a Ele. Então, meu irmão, minha irmã, fique firme, respire, olhe para o céu, olhe para os montes, pois de lá vem o seu socorro. O Senhor contigo é, mas você tem que buscar a Ele, porque o pecado verdadeiramente nos afasta de Deus. Mas o Senhor, é como está escrito na Bíblia, Ele ama o pecador, mas odeia o pecado. Então, se você buscar a Ele, se firmar, não importa no momento que você estiver, Deus vai te livrar. E até uma das coisas que eu anotei aqui, ó. Confia acima de tudo nele, pois aqueles que creem em meio às trevas são abençoados. E por que eu anotei isso? Porque aqueles que creem no Senhor, até em meio aos medos e às circunstâncias, tipo como eu falei aqui, naquele momento que você não sabe para onde seguir, se você clamar ao Pai e crer que Ele vai te libertar, mesmo neste momento, o Senhor vai te libertar, porque todo aquele que tem fé, que fala crendo na verdadeiramente no Pai, receberá a escapatória. Talvez demore, sim, pode demorar, porque o tempo de Deus é perfeito. Mas se você firmar os teus pés, tenha a certeza de que você vai sair deste lugar. Basta confiar no Pai. Ele só quer que você confie nele. Então pare de perder tempo ele tentando encontrar saída, tentando se distrair pelo mundo, porque é a única coisa que vai saciar essa sua sede, a única coisa que vai te suprir, a única coisa que vai fazer você verdadeiramente não ficar mais nessa escuridão, nesse tormento, é Jesus.
O outro ponto, o Pai é o único que nos dá escapatória. É como eu estou falando aqui. Se não for pelo Pai, não tem como fugirmos, não tem como sairmos, tirarmos este medo, sairmos deste local de trevas, porque nosso Pai é nosso Criador, Ele que nos fez, e dentro de cada um de nós tem um buraco que a única coisa que pode saciar é Jesus. Então, a gente tem que ser firme. E quando a gente tem a Jesus, esse vazio no peito sai. Mas é claro que não é porque você tem a Jesus que você não vai sentir angústias e medos. Por isso, quando isso acontecer, você não deve simplesmente buscar, talvez ficar maratonando uma série, por exemplo. Você está angustiado porque alguma coisa aconteceu com algum amigo seu. Porque, não sei, talvez você perdeu o emprego. Ou talvez algo mais sério, vai saber. Você não tem que buscar se distanciar de Deus, ir para o mundo buscar escapatória. Porque o que você precisa fazer é muito mais simples. E o que é isso, você me pergunta? Buscar e se firmar ao Pai. Eu entendo que quando você não é completamente ligado ao Senhor, isso é mais complicado, até porque eu também demorei para ficar unido com o Pai. Mas quando eu consegui, quando eu me firmei nele, quando eu verdadeiramente me arrependi dos meus pecados, foi a melhor sensação que eu já senti na minha vida. É um calor maravilhoso. E o Senhor, Ele quer fazer você ser abençoado. Ele quer te tirar desta luta. Ele quer te exaltar. Ele quer que você clame. Ele quer que você busque a Ele. E tenha certeza que não só este momento difícil será superado, como todos os momentos que virão também serão. Mas você deve clamar e pedir ao Pai por ajuda. Porque Ele talvez só esteja esperando o seu clamor para começar a agir e te livrar dessa situação. E também é outra coisa que eu tenho que destacar no versículo 11, que Isaías fala sobre acender a faísca, o fogo. E o que seria esse fogo? Esse fogo, na minha interpretação, é como se fosse o nosso ego, sabe? Nós mesmos, nós buscamos, como eu falei, força no mundo, mas a confiança em nós mesmos que vamos superar esta situação difícil nunca vai nos dar a liberdade, porque só quem liberta é o Pai, como eu já disse. Então, não acenda o seu próprio fogo, não acenda o seu próprio ego. Não ache que você vai conseguir sair dessa situação ficando sozinho. Não. Isso na verdade só vai poder acabar piorando sua situação, porque é sempre bom você ter alguém para conversar. E se você não tem, Jesus está aí para você. E mesmo se você tiver alguém, Jesus continua aí. Você tem que falar para Ele. Com amigos ou não, você sempre deve falar com Jesus, com seu Pai. Porque é Ele quem dá os melhores conselhos. É Ele quem liberta. É Ele que nos criou e quer o nosso bem. Então, que nós não venhamos a nos fixar ao nosso fogo, ao nosso ego, ao nosso conhecimento, mas que nos entregamos completamente ao Pai, ao Espírito Santo, para que eles nos guiem para o caminho verdadeiro e o melhor, que é a sua vontade. Então, independente do momento que você estiver, eu sei que você pode estar desesperado, querendo libertação, mas não ache que é confiando em si mesmo que você vai conseguir isso. Muito pelo contrário. O que a Bíblia fala é que devemos diminuir para que o Senhor cresça. E é isso que devemos fazer. Diminuir nós mesmos e exaltar o nome do Senhor. E assim todas as demais coisas serão nos acrescentadas. Então a paz que a gente quer, talvez aquele seu trabalho que você quer, aquele seu desejo de ter uma família, talvez você esteja desesperado por isso. Talvez a solidão, as trevas que você esteja sentindo é algo relevante a isso, mas basta você clamar ao Pai, que no tempo que Ele determinar, tudo lhe será acrescentado. Ah, então você está dizendo que tudo que eu pedir ao Pai, Ele me concederá? Não, talvez o Senhor não te dê tudo o que você deseja, porque a vontade dEle é uma coisa que eu falo bastante. O que nós queremos é o bom, mas o Senhor quer o melhor. Então, se a sua vontade não for cumprida, pode ter a certeza que Deus não a cumpriu porque Ele vai fazer o melhor para você.
Mas para ele fazer, você tem que clamar. Para você se libertar da sua escuridão, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que se firmar no Pai, fixar seus pés nele, porque é só assim que você alcançará a liberdade, alcançará a paz. E assim você verá o quão maravilhoso é deixar toda a sua preocupação no Senhor. Então, se você está aqui, eu lhe convido a parar de tentar buscar ajuda no mundo e buscar ajuda no único que verdadeiramente pode te ajudar, que é o Senhor. E é isso que eu peço a vocês, irmãos. E espero que essa palavra tenha falado com vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.